Olá pessoal, aqui é Jamile Knopp. Hoje a gente vai falar de um assunto, gente, que saiu na Business of Fashion essa semana, que é sobre descontos. Bem, pra quem não acompanhou aí, eu até postei no meu Instagram, qualquer coisa vocês podem ir lá, ou aqui embaixo também eu vou colocar o link. Ele fez uma matéria falando sobre a prática de descontos, principalmente em grandes players, por grandes players, né? De fato, a gente, de 10 anos pra cá, a gente passou por alguns momentos da economia e, de fato, esses grandes players, como a Ralph Lauren, por exemplo, acabou praticando, sim, alguns descontos. E o que a Business of Fashion fala, que me chamou muita atenção, é que ainda que a gente esteja falando de grandes players como esse, você observe, quando uma marca como a Ralph Lauren começa a praticar descontos lá atrás, isso vira uma bola de neve e hoje eles estão tendo que reformular essa prática, né? Então é uma coisa muito interessante pra gente analisar, e a primeira coisa que eu convido você a fazer é o seguinte: se distancia um pouco dessa coisa de mas estamos falando de grandes marcas. Essa é uma realidade que atinge todo mundo, do pequeno negócio de moda a um grande player como a Ralph Lauren, por exemplo, e tantos outros, tá? Então pega o cerne do que eu vou falar aqui e tenta aplicar no seu negócio, porque é uma coisa muito, muito, muito importante, tá? O que ele fala, na verdade, é que ao longo desse tempo em que mesmo essas grandes marcas atuaram com desconto, e nos Estados Unidos, gente, desconto é uma coisa que eu não sei se tá certo ainda eu falar isso, mas eu arriscaria dizer que ainda é pior do que no Brasil, porque lá eles têm uma cultura muito forte de cupons de desconto. Então você tem cupom de desconto à torta e à direita, na lista telefônica, no jornal, enfim. E aí ele tem um estudo lá falando sobre um percentual altíssimo de pessoas que ao longo dos últimos anos utilizou algum cupom de desconto, inclusive em grandes players de moda, como é o caso da Ralph Lauren e outros que ele cita também. E aí ele começa a dizer que essas grandes empresas começaram a ver agora, começaram a olhar para essa prática e ver que, opa, isso não tá legal. Isso não tá sendo interessante pra gente. Elas fizeram uma reformulação que já foi colocada em prática, a maioria delas já colocou em prática, pra parar de trabalhar com esse tipo de prática, com a prática de dar descontos para esses clientes. E que em alguns momentos isso resume inclusive em menos vendas, mas que no final das contas, ainda que se tenha menos vendas, é muito melhor para a marca, é muito melhor para o mercado como um todo, que eles não façam mais, né, esse tipo de prática que eu tô falando, né? Na verdade, eles colocam muito bem colocado que ainda que você tenha menos vendas, é importante fazer essa reestruturação para que você mantenha o legado da marca, né? Gente, quem é que vai na Hermès para comprar um lenço e pede um desconto? Ninguém, né? Então, ninguém. Por quê? Porque o valor que a Hermès conseguiu comunicar que o seu produto tem, que a sua marca tem, o objetivo final que ela tem de missão é tão maior que ultrapassa absurdamente a questão do custo do produto. Então, quando eu vou comprar um lenço da Hermès, eu sei que o custo mesmo, né, o quanto custou pagar mão de obra, comprar matéria-prima, enfim, todo o processo que envolve para que você monte, né, para que você tenha o custo definido daquela peça, o valor que ele está me cobrando é muito maior do que aquele custo. E eu aceito pagar por isso porque eu me identifico com a marca. Porque eu entendo que o valor daquele produto não tem nada a ver com o custo dela. O valor daquele produto tem a ver com toda uma história de uma marca que foi construída, de coisas que foram feitas, que continuam sendo feitas, e que tem a ver com o meu modo de vista, com o meu modo de vida. Então, enfim, tá? Esse é o grande cerne da questão. É óbvio que com o passar do tempo, mesmo grandes marcas que tinham esse legado começaram a trabalhar com descontos, e o ponto interessante mesmo essas marcas agora estão vendo que não adianta mais trabalhar, eles preferem vender menos, estão preferindo vender menos e manter o legado da marca, porque eles sabem que quando você trabalha com um desconto, você está destruindo aos poucos, salvo algumas situações, né, gente? Óbvio, não vamos ser 100% radicais, mas
em via de regra, quando você trabalha com desconto, você está destruindo pouco a pouco o legado da sua marca, a força da sua marca. E uma coisa muito legal que ele fala é que esses grandes players estão buscando novas formas de educar aquele público para que ele volte a aceitar, para que ele aceite pagar o preço full do produto, porque isso é excelente para o mercado e é excelente para a marca também. Então é uma prática que eles agora não estão mais dispostos a abrir mão e a ceder e a continuar praticando descontos para o cliente final. E ele coloca que as marcas com esse tipo de ciclo, com esse tipo de prática, sofrem muito a longo prazo. E pode ser uma coisa, gente, irreversível. Pode ser um sofrimento que de fato seja irreversível lá no fundo. Então é importante que se atente para isso logo, né? Bem, ele colocou 3 coisas que eu achei muito interessantes que eu quero colocar aqui, que foram 3 formas, né? A matéria dele falava assim... o post, na verdade, no Instagram, que estava referenciando para a matéria, falava assim, olha, 3 formas de você cobrar o seu preço full, o seu preço integral para o seu cliente. E a primeira prática que ele falava era refine o seu marketing direcionado. Ou seja, tudo que a gente vem falando aqui, tudo que eu venho falando no Instagram, tudo que a gente tem visto grandes profissionais aí falando, que você tem que pensar novas formas de se comunicar. Eu fiz agora um post recente também, falando sobre essa necessidade da gente se colocar, da gente se portar como produtor de conteúdo para virar autoridade, para virar referência, muito além do seu produto ou serviço. Isso é uma prática de refinamento do seu marketing direcionado, tá? A questão do nicho, gente, é muito importante. A gente também vem batendo muito nessa tecla. Você não pode nichar demais a ponto de não conseguir vender para mais de meia dúzia de pessoas, mas você precisa ter um direcionamento de comunicação, ainda que a sua empresa, o seu negócio atinja outros públicos, mas você precisa direcionar essa comunicação para um tipo de avatar, ou 2 ou 3, enfim, alguns tipos de avatares bem definidos para que essa comunicação, esse marketing direcionado possa ser bastante assertivo, possa ser bastante refinado, tá? A segunda coisa que ele fala é que você precisa trabalhar com exclusividade e com escassez. Isso quer dizer, gente, que nem sempre, principalmente se a gente falar no mundo da moda, às vezes a gente trabalha com multimarcas, nem sempre a gente produz, né? Nem sempre os negócios de moda produzem o próprio produto, assim como acontece em qualquer mercado. Mas vamos lá, se você pensa numa loja multimarcas, por exemplo, de fato, às vezes pode parecer um pouco mais difícil, se você olhar por um ângulo, pode ser um pouco mais difícil você trabalhar com exclusividade e escassez, mas todo lado tem todas as coisas têm mais de um lado, na verdade. Então você pode olhar por um outro lado. Quando você tem acesso a muitos fornecedores, você tem possibilidades de entrar em contato com produtos muito diversos. E como é que você cria escassez? Montando kits, montando combos, montando ofertas, né? A oferta é uma coisa que você vai ofertar, não é desconto, eu não estou falando de desconto, estou falando de oferta. Monte uma oferta, aproveite esse seu acesso a uma série de produtos diferentes e monte uma oferta que seja exclusiva. E monte essa oferta exclusiva com escassez numa quantidade limitada, né? A Copenhagen faz isso muito bem na Páscoa. Gente, é sério, eu faço isso há muitos anos. Quando chega assim, uma semana antes da Páscoa, você vai na Copenhagen e não tem mais ovo. Só tem aqueles muito, muito caros, né? Mas por que a Copenhagen faz isso ano após ano? Se ela sabe que vai faltar ovos que são mais vendidos, vai faltar a uma semana da Páscoa. Por quê? Porque ela trabalha a escassez. Ela quer trabalhar a escassez, né? Ela já tinha a questão da exclusividade, ela trabalha a escassez. É muito melhor você ter uma fila na porta de gente desejando o seu produto sem ter, do que um monte de produtos na sua prateleira e depois você tendo que fazer promoção para desovar aquilo tudo, né? Então, assim, quando você fizer uma oferta exclusiva, faça com escassez. Jogue para menos, mesmo que você ganhe menos dinheiro agora, você dá um salto em termos de marketing e de posicionamento e de posicionamento na mente do seu consumidor para a próxima oferta que você for fazer, não é verdade? O terceiro e último item que eles falam é o seguinte, olha, se não tiver jeito, se você tiver que dar desconto, seja criativo. É claro, gente, quando a gente fala em não dar desconto, eu não tô falando que você não tem nunca que dar desconto.
Não é isso. Às vezes você tem uma situação de um cliente que quer trabalhar com você, de um cliente às vezes que já é seu cliente, está passando por um momento difícil, e aí você tem que negociar alguma coisa, que é muito legal, porque mostra que ele às vezes é mais fácil para a pessoa ir procurar um outro fornecedor, procurar uma outra loja, procurar um outro serviço, mas não, ele quer você, então ele senta com você e ele conversa contigo, e esse diálogo é muito construtivo, esse tipo de diálogo, ele é resultado de uma construção que você fez lá, de uma conexão que você criou. Então é válido sim você sentar com esse cliente e ajustar as coisas para que vocês consigam de fato trabalhar juntos. Né? Quando a gente fala desse tipo de desconto que não deve ser praticado, né, a gente está falando daquele desconto de leve 3 por 2, 50% de desconto, 30% de desconto, a blusa que custava 50 você começa a vender por 5, é esse tipo de coisa. A promoção, você viver em promoção, dando 10% de desconto o tempo inteiro, essa é a prática de desconto que não é interessante, que não é legal e que não é nem um pouco saudável para o seu negócio a médio e longo prazo, tá? Então, assim, tem momentos em que sim, vai ser inevitável você trabalhar com alguma prática de desconto, mas aí você pode fazer isso de uma forma diferente, né? Ao invés de dar... ao invés de você anunciar que vai vender, que vai dar 3 blusas pelo valor de 2, por exemplo, você pode criar um kit com essas blusas, né? Lembra que a gente falou da exclusividade? Você pode aplicar, né? No momento em que você pega vários itens e monta um kit específico, você consegue aplicar um desconto ali pelo fato da pessoa estar comprando 3 ao mesmo tempo. Então, se cada blusa custava R$100, você não vai vender por 300, você pode vender por 250, mas observe, você não vai dizer de 300 por 250, você vai vender um kit por R$250. E esse kit, obviamente, que ele tem que ter aquela coisa da exclusividade, ele tem que ter um conceito, ele tem que ser pensado para uma situação específica, né? De preferência ele tem que ter um nome, que esse também é um outro assunto para um outro vídeo. Mas enfim, você consegue praticar o desconto para estimular a compra daquele produto ou daquele serviço, sem que você tenha que ficar anunciando se vendendo com 10%, enfim, por aí. Tá bom? Então, a chave é, gente, se as grandes marcas estão fazendo isso, é óbvio que nós, pequenos e médios negócios, pequenos e médios empreendedores de moda, a gente também é um assunto que a gente tem que estar muito ligado. E se eles já erraram ali atrás, vamos entender as lições, vamos aprender as lições que eles estão passando pra gente, que a gente está vendo no mercado, e vamos aplicar nos nossos negócios de uma forma saudável, de uma forma legal, para que a gente consiga de fato construir uma marca rica, né? Um negócio rico, e rico de propósito, de valor e, óbvio, de lucro, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, deixa o seu like pra mim. Me conta aqui quais os outros assuntos que você quer que a gente converse, que você quer que a gente coloque por aqui, tá bom? E não se esqueçam, pé no chão, cabeça nas estrelas. Um beijo!